Olá, seja bem-vindo ao nosso tempo com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o estudo no livro de Ruth. O nosso projeto é como ler e entender a Bíblia. E nós estamos estudando o livro de Ruth, como ler e entender o livro de Ruth. Eu espero que você esteja gostando desse estudo, eu espero que Deus esteja falando ao seu coração. Eu espero que Deus esteja trazendo desafios importantes para a sua vida e você esteja conseguindo ler e entender também o livro de Ruth. Mas antes de iniciar o nosso estudo, nós vamos orar e vamos pedir a direção de Deus e vamos pedir a Deus que nos ajude e nos acompanhe nessa tarefa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor vai até o fundo do nosso coração, ela nos apresenta orientações para toda a nossa vida e estamos agora diante do livro de Ruth e nós queremos pedir que o Teu Espírito se manifeste e ministre essa palavra aos nossos corações. Por favor, nos ajuda nesta noite. Abençoa os meus irmãos, abençoa cada um que está no seu lar, que a tua igreja seja edificada por essa exposição da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você veio para esse nosso tempo com a palavra de Deus. Eu espero que Deus esteja falando com você durante esse estudo do livro de Ruth. Nós vamos então hoje retomar a nossa caminhada. Nós então vimos o capítulo 1 de Ruth e hoje nós vamos continuar olhando para o início do capítulo 2. O tema do nosso estudo hoje é Ruth serve Noemi e cuida dela. E nós vamos ver como Ruth faz isso. No último capítulo, nós vimos Noemi e Ruth chegando a Belém, bem na época da colheita da cevada. E esse é o contexto do nosso estudo de hoje. Se você olhar comigo, o versículo 1 apresenta um novo personagem para essa história, Boaz. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Então Boaz é apresentado aqui como um novo personagem nesse enredo, como um homem rico e importante. E mais, um detalhe importante, ele era um parente, ele era da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ruth ainda não sabia disso, mas ao leitor, esse novo personagem é apresentado. No início do capítulo, Boaz é apenas citado sem dar maiores detalhes além do que ele era um parente de Elimeleque. Mas a história prepara uma surpresa para nós. A história prepara uma surpresa para o leitor do livro de Ruth. E eu espero que você se contenha para perceber qual é essa surpresa. Só que para nós entendermos essa história e entendermos essa surpresa, nós precisamos rever algumas leis do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver pelo menos 2 leis e no nosso próximo estudo uma terceira lei que nos ajudam a entender essa história, que traz luz, que ajuda a elucidar essa história que nos é apresentada aqui, nessa narrativa do livro de Ruth.
Se você olhar no versículo 2, o versículo 2 diz assim: um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Veja como Ruth está cuidando da sua sogra, que já devia ser mais idosa. Ela se propõe a fazer alguma coisa para ajudar no sustento da casa. Ruth pede então a Noemi para ir até o campo catar as espigas caídas no chão. Por Noemi ser mais velha, Ruth reconhece a autoridade dela. Ruth reconhece Noemi como uma autoridade sobre a sua vida. E ela então pede autorização e Noemi consente que ela vá catar as espigas no chão. Então veja que Ruth é uma moça que tinha iniciativa. Ela vê uma necessidade e ela toma uma decisão. Ela dá um passo. Ela faz alguma coisa para ajudar a resolver aquela dificuldade. Afinal de contas, ela era mais jovem, então, portanto, ela tinha mais força, mais energia para ir ao campo e lá ficar se abaixando o tempo todo para catar as espigas. O texto nos sugere que Noemi não teria condições de fazer isso. Então Ruth vai sozinha. Mas a pergunta é: por que será que Ruth se propõe a fazer isso? Por que ela se propõe a ir ao campo para catar espigas caídas no chão? Primeiro, que espigas são essas? São espigas de cevada, porque estava no tempo da colheita da cevada. A espiga da cevada, ela é parecida com a espiga de trigo. Ela é parecida. Então, essas espigas, durante a colheita, elas iam caindo no chão. A pessoa que ia colhendo e sempre escapava algumas e elas iam ficando para trás. E Ruth se propõe a pegar essas espigas e nós precisamos perguntar por quê? Por que Ruth se propõe a fazer isso? Para nós entendermos isso, nós precisamos voltar para Levítico. Volte um pouquinho a sua Bíblia para Levítico capítulo 19. E nós vamos ver aqui alguns versículos do capítulo 19, versículos 9 e 10. No capítulo 19 tem uma série de leis que Deus dá ao povo de Israel através de Moisés. Versículo 9 diz assim: quando fizerem a colheita do trigo, aqui ele vai falar do trigo, depois ele vai falar das uvas e etc. Mas o que se aplica ao trigo se aplica também à cevada, porque eram plantas semelhantes, o princípio aqui é o mesmo. Então ele diz assim: quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem volte atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja que essa era uma lei altamente avançada para aquele tempo. Isso não havia nas outras nações. Essa era uma lei que visava ajudar os pobres e necessitados. E essa lei estava em vigor ainda aqui, no tempo de Ruth. E essa lei, ela se aplicava à cevada também, e ela beneficiava, em especial, as viúvas. Se você for um pouquinho para frente, em Deuteronômio,
Deuteronômio 24, verso 19 em diante, diz assim: pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim, o Senhor nosso Deus abençoará tudo que você fizer. Já estava bom se ler só o 19, mas eu vou ler mais um pouquinho, só para você perceber melhor o contexto. Versículo 20. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito, é por isso que eu exijo que obedeçam essa lei. Então, está claro aqui, na colheita da cevada, os trabalhadores lá do campo, eles iam passando e colhendo as espigas, formando feixes, e sempre ficava algum para trás. Às vezes um feixe era esquecido, às vezes espigas caíam no chão, e a lei dizia para deixar lá, para que os pobres pudessem pegar essas espigas, principalmente os desamparados, que eram os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Então, Ruth, além de estrangeira, era viúva, então ela se encaixava nessa situação. Noemi não era estrangeira, mas era viúva. Então, Ruth vai para a colheita da cevada para pegar essas espigas que caem no chão, que são deixadas para trás. E aí ela vai ajuntar essas espigas, trazer para casa, para ter ali o sustento para ela e para Noemi. Conta para mim, você sabia dessa lei? Ou você se lembrava dela? Porque nós falamos sobre essa lei quando nós estudamos o livro do Levítico, talvez você tenha esquecido. Fala para mim aí, você lembrava dessa lei? Então, é por isso que Ruth se propõe a ir ao campo, pegar as espigas caídas no chão, e Noemi concorda que ela vá. E ela vai então. Isso mostra que Noemi e Ruth estavam numa situação difícil. Nós poderíamos até afirmar que elas estavam na miséria, porque talvez elas teriam trazido muito pouco lá de Moabe. Elas iam depender dessas espigas deixadas para trás para poder se alimentar. Aí você entende por que Noemi, quando volta para Belém, por que ela está tão amargurada? Por que ela está tão triste e tão desolada? Veja, por exemplo, o capítulo 1, verso 21, o que Noemi diz: quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Esse era o sentimento do coração da Noemi. Agora eu quero que você preste atenção em como a Noemi está se sentindo. E no final da história, nós vamos ver se Noemi tinha razão ou não em se sentir assim. Nesse momento de vida em que ela está, é essa a experiência dela, é esse o sentimento dela. Mas Noemi não tem toda a luz da revelação. Deus está ainda em processo de revelação quando essa história é escrita. E nós vamos ver o que acontece no final dessa história. E aí eu quero que você me ajude a dar um conselho para Noemi nesse momento.
Se nós pudéssemos falar com a Noemi nesse momento, em que ela está se sentindo assim tão desolada e achando que Deus a abandonou. Como muitas pessoas nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, se sentem assim, abandonadas por Deus. Mas Noemi, então, está desolada porque ela tinha marido, ela tinha uma terra, ela tinha filhos, e num período de seca, num período de extrema dificuldade, o seu marido possivelmente vendeu a terra e eles com esse dinheiro foram para Moabe, para viver lá em Moabe, talvez compraram uma outra terra e passaram a viver em Moabe. Aí morre o Elimeleque, morrem os filhos e a situação fica muito difícil para Noemi, que decide voltar para Belém, decide voltar para a terra de Israel. Mas vamos ver o que é que Deus está fazendo no meio de toda essa história, no meio de todo esse sofrimento. Então, para ir a Moabe, possivelmente Elimeleque deve ter vendido as suas terras. Aí nós precisamos entender uma outra lei antiga, para a gente entrar no contexto do livro de Ruth. Vamos voltar lá para Levítico, agora Levítico capítulo 25. Vamos ler um trechinho aqui, do verso 8 ao verso 17. Acompanhe comigo. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Pois esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação. Nas traduções antigas, ele aparece como o ano do jubileu. É o ano sagrado da libertação em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias. E todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará suas parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo. E nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação. Quer dizer, o preço de uma terra é calculado com base a quantos anos falta para chegar no ano da libertação. Pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Quer dizer, quanto mais próximo do ano da libertação, mais barato é o custo da terra para aquele que vai comprar, porque ele vai desfrutar de menos anos na utilização daquela terra. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. Foi o que eu disse. Que ninguém explore os outros, que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Então, o ano do jubileu, ou o ano da libertação, determinava que a cada 50 anos as terras voltassem ao seu legítimo dono. Agora vamos para o versículo 23. A terra é de Deus,
portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela e para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Preste atenção nessa lei. Mas, se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Então essa é uma lei muito interessante. Essa é uma lei muito importante que vai nos ajudar a entender o livro de Ruth. Aí nós vamos para o versículo 3. O versículo 3, ele fala de uma casualidade. Ruth vai logo na plantação que era de Boaz, o parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Olhe comigo o versículo 3. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ele entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Acompanhe comigo o meu raciocínio. Se Deus tem um plano aqui, você acha que foi mesmo por acaso? Você acha que foi mesmo uma coincidência? Ou isso é só uma figura de linguagem? Um modo de se expressar? Do ponto de vista humano, sim, foi por acaso. Ruth estava andando, ela olhou, não, acho que eu vou aqui. Foi ali. E justamente aquela colheita estava acontecendo na plantação de Boaz. Ela não sabia. Ela não conhecia Boaz. Ela não sabia nada dessa história. Mas Deus está por trás dessa história. Deus tem o controle da história. É isso que significa, dentre tantas coisas, essa é uma das coisas que significa dizer que Deus é soberano. Ele governa o mundo. Ele governa a história do mundo e ele governa a história de Ruth e de Noemi. E Deus governa a história da sua vida. Deus está dirigindo Ruth, mesmo sem ela perceber. Ruth não conhecia as pessoas dali. Ela era uma estrangeira. Mas o versículo 3 nos lembra novamente que Boaz era parente de Elimeleque. O autor aqui do livro de Ruth acha importante repetir essa informação, enfatizar essa informação, porque essa informação tem um peso no desenrolar da nossa história. Por que será que essa informação é tão importante? Por que será? Que lições nós podemos tirar desses 3 primeiros versículos aqui, no capítulo 2 de Ruth? Primeiro, se você está em dificuldades, tome a iniciativa. Dê um passo. Ore a Deus, peça orientação, faça alguma coisa. Pela fé, dê um passo.
Vai fazer alguma coisa, busque uma forma de aumentar a sua renda. Vai fazer um curso. Há tantos cursos gratuitos na internet. Vá se capacitar, vá à luta. Resumindo, decida fazer uma coisa diferente, mas eu já tentei tanta coisa. Decida fazer alguma coisa diferente. Olha o exemplo de Ruth, que tomou a decisão: eu vou catar espigas. É possível que Ruth nunca tivesse feito isso na vida. Ela decide fazer uma coisa diferente. Se você está no momento de dificuldade, dê um passo pela fé. Decida fazer alguma coisa diferente. Segunda lição: Deus dirige a vida dos seus filhos. Nada é por acaso na história dos filhos de Deus. Até as coincidências, até os acontecimentos por acaso, na verdade não são totalmente por acaso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente passa por dificuldades, eu quero voltar a falar sobre isso. Às vezes a gente passa por dificuldades e a gente não entende, porque a gente não sabe que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem algo maior e mais importante planejado, algo que às vezes vai além da nossa própria vida e da nossa própria história. Por isso, eu espero que você fique bem curioso. Eu espero que você fique na expectativa da continuação dessa história e das lições que nós vamos tirar daqui dessa história do livro de Ruth. Amém? Semana que vem nós continuamos. Semana que vem, acontecimentos novos vão ocorrer na narrativa dessa história. E você vai entender no decorrer deste enredo que Deus tem um plano. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse livro, muito obrigado por essa história, e muito obrigado por tudo que o Senhor tem revelado a nós através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor agiu e se revelou na história de Ruth. Eu quero pedir a Deus que essa história venha nos inspirar, que essa história venha nos instruir, que essa história venha nos dar esperança, que essa história nos leve a conhecer melhor o Deus a quem servimos. Por favor, Deus, nos instrui e nos ajuda também a discernir que na nossa história, mesmo nos acontecimentos difíceis e nas fases difíceis da nossa vida, o Senhor tem um plano e um propósito, porque o Senhor dirige a vida dos teus filhos. Ó Deus, nos ajuda a olhar para a vida de Ruth e tirar lições para a nossa própria vida. Que ela nos inspire com as suas atitudes, de cuidar da sua sogra, de não deixar a sua sogra desamparada, mas que essa história também nos inspire a conhecer melhor o Senhor, porque o Senhor tem um plano, mesmo nas fases difíceis da nossa vida. Abençoa os meus irmãos que estão acompanhando esse estudo e que eles sejam impactados e edificados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.